Muito bem, senhoras e senhores, bom dia, acabou o recreio, hein? Esse sinal significa que acabou o recreio, é hora de voltarmos aos estudos. Queridos alunos, amores e amoras, meus príncipes e as princesas desse grupo da turma 161 que tanto adoro e que tanto estimo, senhoras e senhores. Mais uma vez estamos aqui para uma aula de história, uma aula voltada para os períodos, para um povo chamado de Macedônio, um dos povos mais intelectuais da história, como podemos falar assim, um dos povos que vai falar pela primeira vez em construção de bibliotecas, difusão da arte e da cultura helênica. Que é a arte e cultura helênica? O helênico. O helênico vem dos gregos, né? A cultura helênica vem dos gregos, significa algo que os gregos inventaram. Então, quando falar de forma helênica, é a cultura dos gregos, é o teatro, é o gênero da comédia, da tragédia, das Olimpíadas, a cultura helênica, o modo de viver do helênico, as esculturas, as obras de arquitetura, isso é cultura helênica. Recapitulando o que estudamos na aula passada, queridos amores e amoras, falamos sobre a Macedônia, né? A Macedônia é esse novo território, né? A Macedônia ficava ao norte, né? Uma região montanhosa, com muitas montanhas, cadeias de montanhas, ao norte da Grécia Antiga. Como a Grécia Antiga ela foi o enfraquecimento das cidades-estados, o que são cidades-estados? Recapitulando. São cidades que têm as suas próprias leis, a sua própria cultura, a sua própria maneira de viver, né? Elas são autônomas. Não significa que as regras existentes na cidade 1 são as mesmas existentes na cidade 2, ou seja, Atenas e Esparta. São cidades-estados. Elas começaram, com o decorrer do tempo, a enfraquecer. Elas não tinham aquele mesmo vigor de anos atrás, a população foi diminuindo, a agricultura desses povos também diminuiu, elas foram enfraquecendo, perdendo forças, foram diminuindo de tamanho, né? E aí surge um novo povo, um povo chamado de macedônios, né? Que moravam logo atrás das cidades-estados gregas. Elas continuaram lá. Após a guerra do Peloponeso, elas quase foram sumindo do mapa. E aí, após essa guerra, surgem esses povos chamados de macedônios. Os macedônios, queridos amigos, é um povo pela primeira vez que vai falar em diplomacia. Mas antes de falarmos de diplomacia, vamos retornar um pouquinho. Houve diversas brigas para chegar ao poder na Macedônia, né? Diversas coisas tipo de novela, né? Matou o irmão, matou o primo, matou o tio, matou dois sucessores para conseguir chegar ao trono. Isso quem fez foi Filipe II. Filipe II, esse cara mesmo, ele não mediu esforços para ser o rei da Macedônia, o todo-poderoso da Macedônia, ele que governaria toda aquela região monstruosa da Macedônia, e ele não poupou esforços para chegar ao poder, né? Lembram-se que eu falei para vocês que os gregos achavam eles um pouco como selvagens, brutos? Isso mesmo, né? Os gregos subestimavam o poder dos macedônios, né? Para eles, aqueles povos eram considerados bárbaros, os macedônios. Quem tinha cultura eram os povos gregos e não os macedônios, né? E tanto é que o Filipe II vai transmitir isso aos povos que ele conquistar. Isso mesmo, ele vai lançar uma campanha militar para conquistar mais e mais território. Lembra do mapa da página 18? Até onde eles vão se estender? Eu desenhei aqui mais ou menos um pedaço do mapa, onde ficava Atenas e Esparta e os macedônios aqui em cima. Ele vai conquistar um grande território, esse Filipe II, né? Ele vai sair ali com seus exércitos e cada vez conquistar e dominar vários e vários outros povos, né? Esse é a intuição, vamos dizer assim, é o objetivo do Filipe II, conquistar mais e mais povos. Nós tínhamos duas atividades na página 19, que era o seguinte: ler o documento sobre Filipe II, o fragmento dizia o seguinte: qual era a política adotada por Filipe II ao conquistar uma nova região? O que ele fazia? Quando ele conquistava uma nova região, ele tratava logo, não era de ser o manda-chuva daquela região, agora eu conquistei vocês, vocês vão me obedecer. Não, ele usava de diplomacia. Ele construía estradas, ele construía as pontes, ele ajudava na agricultura daquele povo e tudo mais, né? E desse modo, ele se mostrava ser um carinha do bem, um carinha bom, né? Então, quando ele conquistava algum território, ele não era aquele durão, aquele, agora eu que mandei vocês, tem que obedecer. Não, muito pelo contrário. Ele pegava o seu exército e ajudava na construção de uma estrada que iria ajudar aquele vilarejo, ele fazia pontes na agricultura, então ele se tornava agradável ao novo vilarejo que ele conquistou, né? O exército agora aquela região pertence a ele, mas ele não foi mal com as pessoas, certo? Isso é chamado de diplomacia, para que as pessoas, em vez de odiá-lo por serem conquistados, começassem a adorá-lo. E essa tática dele vai dar
muito certo a partir de agora. Letra B. Explica os motivos que levaram Filipe II a agir com diplomacia, sempre que possível, em relação aos povos conquistados. Por que ele fazia isso, pessoal? Se ele chegasse lá sendo durão, batendo o pé, agora sou eu que mando aqui, senhoras e senhores, acabou a brincadeira. Ele ia conquistar, em vez de respeito daqueles povos conquistados, ódio. As pessoas iriam odiá-lo. Então ele agia de diplomacia, fazia estradas, construía pontes, ajudava no que fosse necessário naquele momento. Claro, se os povos se rebelassem, ele agiria, seria um pouco mais firme, mas sempre tentando ser diplomata, sendo amigável com as pessoas, né, do território que ele vai conquistar. Por isso que ele conquista cada vez mais e mais territórios, agindo desse meio de diplomacia. Além do mais, ele conquistou aquela região lá. Suponhamos que naquela região lá, o Miguel é o líder daquela região. Ele vai diretamente no Miguel. Miguel, fala com o pessoal aí, ó, que eu vou agir de maneira a ser bonzinho com eles. Caso necessário, eu usarei a força. E o Miguel transmitia, ó, nós somos conquistados por eles e tudo mais, mas eles não vão fazer nada de mal conosco. Desde que nós seguimos as ordens, as orientações dele, nós continuamos tendo o nosso território. Só que agora o líder máximo será o Filipe II da Macedônia. Então é isso a diplomacia que ele fazia para aumentar ainda mais a sua extensão territorial. Muito bem, corrigida a página 19, né? Estamos agora na página número 20. E aí, como eu falei para vocês, ele, com essa diplomacia, com esse ar essa ideia dele bacana, que é a de conquistar mais e mais territórios, ele foi crescendo, expandindo o seu território. Como vocês podem ver agora no mapa da página número 20. Acompanhe comigo aí junto na aula com o livro, né? O mapa da página número 20. Ele formou um mega do império. Só que logo ele morreu. É, isso mesmo. Filipe II morreu. Aí vai entrar um novo cara na jogada. Deixa eu pegar meu canetão aqui para escrever o nome dele. Quem está acompanhando o livro já vai descobrir quem é esse cara que entrou na jogada. Tá na página número 20, bem no comecinho lá. Alexandre Magno. Alexandre Magno é o próximo, é o sucessor, ou seja, que vem depois do Filipe II, é o Alexandre Magno, que vai continuar nessa política dele, dessa ideia dele, né? Vai continuar usando as mesmas táticas deles e vai ampliar ainda mais o território. Vai continuar usando a mesma jogada, o mesmo lance dele ali, de usar a diplomacia, a mesma ideia, o Alexandre Magno, e vai continuar aumentando ainda mais, conquistando mais e mais territórios. Olha o tamanho do território que os macedônios vão ter lá na página número 20, né? Vejam só, ele vai até a parte da Ásia, né? Parte do Egito, ali no norte da África, também estiveram por ali os macedônios, aumentando ainda mais seu território, certo? Muito bem, eu quero que vocês façam a página número 20 também, tá? Olhem o mapa e respondam. Qual a importância de Alexandre Magno para a Macedônia, né? O que ele fez? Ele aumentou ainda mais seu território. Letra B, para que locais ele levou? Vocês olham ali no mapa, foi em tal lugar, tal e tal e tal lugar. Na Ásia, na África, no Norte, enfim, aonde ele esteve por todos esses lugares, tá bom? E também façam a página 21, onde fala sobre política e economia. Vocês vão analisar o RA dessa página, tá bom? Olhem o RA dessa página e por hoje é isso. Nós continuamos a próxima aula da página 21 em diante, caros amigos, tá bom? Lembre-se, diplomacia, construção de estradas, amigável com as pessoas. Filipe II, entra Alexandre Magno, o sucessor dele, que vai utilizar as mesmas táticas. E os macedônios crescem cada vez mais. Um beijo, até mais!